Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai desenvolver um conceito junguiano, que é o conceito de sombra. Ele é um conceito bem importante, porque ele vai ser o contraponto da aula anterior. É o contraponto da persona. Enquanto a persona tem a ver com a máscara social, né, aquela máscara que nós nos mostramos socialmente, a sombra já vai falar daqueles aspectos ocultos e inconscientes de si mesmo, ok? Quando a gente fala de sombra, eu até usei aqui o símbolo da bruxa, né, porque ele é um símbolo muito comum nos contos de fada e muitas vezes no processo de análise dos contos, a bruxa ela é uma representação da sombra coletiva. Então, quando a gente fala de sombra, a gente está falando daqueles aspectos que não estão iluminados pela consciência. De modo geral, a interpretação que se dá para a sombra é que são aspectos negativos de si mesmo. Não necessariamente. Nós podemos ter também na sombra aspectos que são aqueles que nós não nos orgulhamos, que nós também desconhecemos. Podemos ter, por exemplo, potenciais, podemos ter qualidades que nunca foram sequer reconhecidas pela consciência. Então a sombra ela compõe-se na sua maior parte de desejos reprimidos, de impulsos não civilizados, daquilo que é considerado moralmente inferior, de ressentimentos infantis, de todas aquelas coisas que nós não nos orgulhamos. E aí nós temos tanto numa visão coletiva quanto numa visão familiar. Por exemplo, se na minha família é considerado negativo determinados conceitos, né, dentro daquela crença familiar, aqueles aspectos falam parte da sombra, ok? Então isso, além das variações, além da visão do coletivo, que se espera coletivamente como algo que não é positivo, nós temos também na psique individual, dentro das crenças também de cada família, ok? E aí o que é interessante? Toda vez que nós começamos a fazer um trabalho de autoconhecimento, e esse trabalho, por meio da arte-terapia ou por meio da psicoterapia, digamos assim, verbal clássica, né, dentro de uma concepção junguiana, de modo geral nós vamos começar pela persona, né, a pessoa chega com uma imagem teoricamente ideal de si mesmo, muitas vezes com um esforço sobrenatural para manter aquela persona, ou em outros casos, como nós falamos na aula anterior, está tão forte, ele está tão identificado com a persona que ele não consegue reconhecer quem ele realmente é. Numa fase mais profunda, no segundo momento, nós começamos a trabalhar com a sombra. Como que isso se dá? Isso se dá a partir do momento onde é como se a gente fosse pensar assim, a gente vai descascando, né, como uma cebola, né? Vamos usar a metáfora aqui de uma cebola. Aquela camada mais superficial é a persona, é aquela camada conhecida socialmente. E quando a gente começa a aprofundar no processo de autoconhecimento, nós começamos a entrar em contato com as sombras, entrar em contato com esses aspectos que até então estavam sendo desconhecidos de si mesmo. É muito interessante porque aí nós vamos ter muitas vezes, quando a gente faz um trabalho associado com sonhos, por exemplo, que a gente pode tanto, na psicoterapia sempre, no processo de análise, sempre utilizo a análise de sonhos, mas também utilizo na arte-terapia, tá? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho disso. E aí, normalmente, quando a pessoa começa o processo de autoconhecimento, é muito comum aqueles sonhos que são sonhos com roupas, às vezes a roupa está apertada, a roupa está curta, a roupa está inadequada. Então, normalmente, quando a pessoa começa com esse tipo de sonho, a gente está entendendo que a gente está mexendo na persona.
Logo depois, é muito comum, quando a pessoa está, de fato, fazendo um movimento de mergulho, né? Ela sai do plano só racional, mas num plano realmente de ampliação de consciência, de aprofundamento desse autoconhecimento, é muito comum sonhos que tem a ver com fezes, com sujeira, com o que a gente chama dentro da psicologia junguiana, num paralelo muito interessante que Jung fez sobre a alquimia, né? Então ele fala do nigredo, né? Do que é negro, do que é feio, né? Então muitas vezes a pessoa, muito comum ter esse tipo de sonho, né? Às vezes a pessoa fica até constrangida de comentar: nossa, eu tive um sonho que o banheiro, eu ia usar o banheiro estava sujo, ou então eu ia dar descarga e aí não conseguia dar descarga, ou então, né, entrava em contato com muita sujeira, com muito lixo. Então normalmente é quando a gente começa a entrar em contato com a sombra, ok? E é fundamental que a gente tenha em mente, e eu falo sempre isso, que é como se a gente tivesse um grande caldeirão. E no processo de autoconhecimento, nós vamos ter momentos que a gente vai estar ali fazendo, né, mexendo no caldeirão, e a gente sai radiante da terapia, a gente sai feliz, a gente descobre coisas maravilhosas, e tem dia que a coisa fica mais tensa. Que a pessoa se sente estranha, se sente esquisita, tem sentimentos contraditórios, ou pode ficar com uma sensação de desarrumação inicial. Então é importante que a gente faça com que o nosso cliente tenha consciência disso. O processo de mergulho, no final, a gente sabe que é um processo maravilhoso, um processo de ampliação, mas nesse caminhar nós temos os percalços. E aí, lembrando um ponto muito importante para todos vocês: nós precisamos nos trabalhar. Todo terapeuta precisa se trabalhar, precisa se olhar, precisa se cuidar, precisa entender as suas próprias sombras, porque senão eu realmente só consigo levar o meu cliente, o meu paciente, até onde eu fui. Então, se eu mergulhei num pires, eu só não tenho como levar o meu cliente a mergulhar num balde, né? Mergulhar num lago, no mar, imagina. Então, assim, a gente precisa estar em constante processo de autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, lidar com certos aspectos de si mesmo, da sua personalidade, muitas vezes são dolorosos, muitas vezes a gente utiliza de mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, em geral, eles são inconscientes, por isso o terapeuta muitas vezes vai, através de técnicas, vai devolver, vai clarear para o cliente, para que ele possa entender o que está acontecendo. Um dos pontos essenciais, de fundamental importância para que a gente estude, é o que a gente chama de projeção. Ok? Vamos entender isso melhor. O que é a projeção? A projeção é um processo automático, pelo qual os conteúdos do nosso próprio inconsciente são percebidos como estando nos outros. E aí a gente vai entender. É muito legal isso quando a gente para pensar nas histórias, nos personagens, nos filmes, né? Por que a identificação com o personagem e não com o outro? E nós vamos ver durante todo o nosso curso que esse aspecto da projeção, ele é um aspecto que nós vamos trabalhar com todas as técnicas. Por quê? Partimos do princípio de como é um processo automático pelo qual o próprio inconsciente ele é colocado no outro. Isso inclui na relação com o outro, isso inclui na folha de papel como outro, como espaço psicológico, tá? Então, através de um desenho, por exemplo, através de uma escrita criativa, através de uma colagem, através de um teatro, todos os aspectos onde nós vamos trabalhar, todas as técnicas, nós vamos partir do princípio de projeção. E aí, a projeção é boa ou ruim? Depende. A projeção ela pode ter um efeito positivo ou ela pode ter um efeito negativo. Vai depender de uma série de fatores.
Jung distinguia a projeção passiva da projeção ativa, né? Então ele dizia o seguinte, que a passiva é aquele tipo de projeção que ela é completamente automática. É como se a pessoa fosse tomada por aquilo. Ela não intenciona, como por exemplo o apaixonar-se. Ao se sentir apaixonado pelo outro, é como se a pessoa, né, ela muitas vezes, depois que passa a ter esse estado de paixão, muitas vezes não, a pessoa continua no processo de identificação. Mas na grande maioria das vezes é como se a pessoa não entende como que sentiu aquilo tudo. Por quê? Quanto menos for o conhecimento que temos da outra pessoa, mais fácil é a gente projetar. É como se o outro fosse uma tela na minha frente. Se eu não o conheço, então eu vou projetar, eu vou imaginar, eu vou colocar uma série de desejos meus sobre aquela figura, ok? E aí a gente sabe que isso pode ser extremamente desastroso numa relação. Isso pode ser extremamente desastroso na vida como um todo. A projeção ativa, ela já é uma projeção onde já existe um movimento mais consciente. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, você sente a emoção, você se coloca como se estivesse na pele daquele ator, daquele personagem. Então, a projeção ativa, e ela também acontece constantemente, existe um movimento, digamos assim, mais consciente. E o passivo é aquele onde a pessoa é tomada, né? Ela é tomada por sentimentos muito intensos, que na realidade é como se ela tivesse enamorada por si mesma, pelos aspectos ideais de si mesma. Bom, quando nós falamos da sombra, muitas vezes vamos utilizar alguns mecanismos de defesa, como eu falei com vocês. Os 3 principais são a projeção, como eu falei anteriormente para vocês, a negação e a repressão. A negação é aquele mecanismo muito conhecido, quando todo mundo, por exemplo, já viu uma situação e a pessoa simplesmente nega. É como se ela não quisesse inconscientemente enxergar uma situação, né? Então ela faz uma negação, porque ela não quer entrar em contato com o sofrimento, ela não quer entrar em contato com aspectos que são muito dolorosos. Então é como se ficasse cega para uma determinada situação. Então é uma negação. A repressão, ela já está ligada a um processo onde não existe permissão para viver um determinado desejo, permissão para entrar em contato com um determinado aspecto, né? Então aquele desejo ele é reprimido. Sendo que, quais são os sintomas normalmente oriundos desses mecanismos? Eu estou afastando a sombra da consciência, então se eu projeto, se eu nego, se eu reprimo aspectos da sombra, eu estou afastando da consciência, estou deixando ela lá, né, na pressão lá do inconsciente. Então é muito comum sentimentos de culpa, sentimentos de vazio, sentimentos de irritabilidade, tá? Então são sentimentos de angústia mesmo, né? Porque existe uma energia que precisa ser vista, ser sentida, ser elaborada, ser vivenciada, e ela continua sendo empurrada, né? Empurrada com força para o inconsciente. E isso nós vamos lidar em vários momentos da terapia. Quando nós, por exemplo, a gente tem um cliente e ele, de repente, ele começa com o processo de resistência, tá? Às vezes falta terapia, desmarca, né? Enfim, começa a ter uma série de mecanismos para afastar. Não quero entrar em contato. Isso está doendo demais. E aí o terapeuta ele precisa ter muito cuidado, ter muita técnica bem desenvolvida, porque a gente também não pega uma marreta para quebrar uma resistência. Isso não existe, tá, gente? A gente vai ver terapeuta por aí que faz isso, que vai com força,
tá? Se existe uma muralha naquela história, aquela muralha não foi construída à toa. Então a gente precisa ir trabalhando com cautela e com calma. Cada caso é um caso, para que a gente, e aí precisa ver estrutura de personalidade dessa pessoa. Como é que a gente vê estrutura de personalidade? Existem várias técnicas para isso. Uma delas é o desenho, né? O desenho a gente consegue ver realmente determinadas estruturas e teor dos sonhos. Tá? Determinados teores, determinados símbolos que são trazidos, nós sabemos se nós podemos avançar ou se nós devemos ir com mais calma, tá? Jung seguia muito isso à risca quando ele atendia seus clientes. Muitas vezes ele pedia até que a pessoa voltasse depois, né? Ou então ele sentia que ele poderia ser afiado, né? E fazer um corte preciso ali, porque ele entendia que aquele símbolo já estava emergindo e que essa consciência já poderia suportar aquela determinada história, aquela determinada revelação, tá? Uma frase aqui do Jung que eu gosto muito, né? Que ele fala o seguinte: o que você nega, o submete. O que você aceita, o transforma. Então, onde está a sombra? Onde estão os medos? Onde você evita, né? Todo esse processo, ele realmente, enquanto você nega, você fica preso a ele. E a partir do momento que você baixa essa defesa e ok, né? Existem esses aspectos, você começa o processo de transformação. Então, o encontro com a sombra é uma das passagens essenciais na análise junguiana, ok? Ele é fundamental, ele é um processo ali, e aí junto com isso, volto a repetir, terapeutas se submetam a trabalhos de autoconhecimento, tá?